Olá, queridos e queridas massoterapeutas que querem trabalhar com empresas e eventos. Se você está nesse vídeo é porque você tem interesse e eu fico muito feliz porque a área da massoterapia ela é muito mais do que uma massagem na maca trancado na sala. Não que não seja importante, é sim muito importante, mas a massoterapia é muito mais do que isso. Muito mais. A gente é livre para trabalhar em qualquer lugar. E eu sempre amei trabalhar com eventos, sempre desde a minha formação. E hoje eu vou contar um pouquinho do meu processo até chegar nesse momento aqui, tá? E depois um pouquinho do que aconteceu aqui depois disso. Enfim, fica nesse vídeo aí que eu vou te explicar como tudo aconteceu. É simples, de maneira bem simples, mas você depende de passar por alguns processos, tá? Então, assim, eu comecei a trabalhar mais formalmente com eventos ali em 2017, mais ou menos. Eu já vinha trabalhando, tá? De maneira esporádica. Por exemplo, eu atendia alguns clientes na sala. Eu trabalhava num hotel também, né? De frente para o mar, que também eu conto em outro vídeo. Trabalhei muitos anos lá e assim, era espetacular. Eu consigo lembrar do vento, do mar, do verão. Assim, eu não tenho palavras, mas enfim, eu conto em outro vídeo. E aí, é, lá no hotel, eu, eu já vinha trabalhando, por exemplo, como eu falei, esporadicamente, em alguns eventos, que eu trabalhava com massagem. Tipo, tinha um cliente que me chamava, porque era um. Trabalhava numa empresa que queria alguma massagem, ou o próprio hotel fazia alguns eventos, né? E pedia orçamento, enfim. Então eu vim trabalhando durante muitos anos de forma aleatória com o evento. Com o meu nomezinho ali, Glaucia Prax, um jalequinho básico, normal. Só que quando chegou ali em 2017, 18, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar focada nisso. Eu quero montar uma empresa de eventos. Por quê? Porque eu não via ninguém fazendo isso de forma formal. Tinha algumas pessoas fazendo, mas eram sempre homens. Até hoje, se você olhar, a maioria é homem. E eu falei, cara, eu amo fazer isso. E assim, toda vez que eu fazia um evento, eu amava e eu queria fazer mais. Então eu falei assim, vou criar uma empresa focada em eventos. E eu tinha uma amiga na época, hoje ela nem trabalha mais na área, mas a gente sentou e começamos a ter ideias e tal, e assim nasceu a Spa em Eventos. Foi a minha primeira empresa, tá? E era uma outra cor e tudo mais. A logo, essa login que vocês estão vendo da flor, ela, na verdade, era da minha logo Gláucia normal. Aí eu transformei ela para o Spa em Eventos, ela ficou meio dourada. Na verdade, eu queria ela dourada. Porém, eu aprendi uma coisa: o dourado no branco, tipo assim, vai ficar amarelo. Porque você tem que colocar depois. Você vai colocar no uniforme, vai fazer cartão, vai fazer banner, vai colocar na internet, vai. Então tem que ser uma logo que tenha contraste, né? E eu não queria um fundo escuro. Porque daí o fundo escuro você vai ficar muito dependente sempre do fundo escuro, entendeu? Por exemplo, você vai fazer um documento no Word e quer colocar a tua logo. Vai ficar ali clarinha, sabe? Não dá muito contraste, enfim. Mas eu fiquei com essa empresa durante um tempo, durante uns 2, 3 anos. Fiz um vídeo. Depois, em outro vídeo, eu posso contar isso, tá? Porque são tantas histórias assim que, meu Deus, até chegar, sabe, nisso aqui foram muitos processos. A gente vai aprendendo, né, e vai mudando. Enfim. E aí, dessa empresa, veio a pandemia. Gente, veio a pandemia. E aí parou tudo, né? Aí, nessa época, eu trabalhava no centro de Florianópolis e eu trabalhava dentro de uma clínica de fisioterapia, de Pilates, e eu trabalhava junto com um fisioterapeuta, maravilhoso também, aprendi muito lá. Só que tudo parou. Aí eu comecei a trabalhar em domicílio, porque o domicílio não parou, as pessoas não param, não param de ficar doente ou precisar, porque, né, outras coisas aconteceram. Então, assim, o atendimento em domicílio aumentou muito.
Então foi o que eu sobrevivi com isso, com atendimento domiciliar. Tinha uma empresa na época que fazia. é, eu também posso falar isso em outro vídeo, tá? É porque vai vindo na minha memória, assim, todas as fases. E essa empresa era um aplicativo de massagem em domicílio. Então, essa empresa me ajudou muito na época, porque como eu não atendia, assim, em domicílio, não era o meu trabalho principal, essa empresa me ajudou muito na época. E depois eu comecei a ter os meus próprios clientes particulares vindos ali do próprio estúdio de Pilates, porque daí, em vez das pessoas irem para lá, elas começaram a pedir para ir em domicílio, enfim. E depois eu fui investindo nisso, né? Fui pegando outros clientes e tal, daí aquela outra empresa fechou, enfim. E aí, nessa fase, quando tudo fechou, foi onde eu falei: esse é o momento de reformular a minha empresa e fazer uma coisa espetacular. E aí eu parei, porque para tudo isso a gente precisa de tempo, tá? Você precisa separar um tempo no teu dia ou na tua semana para você pensar sobre a tua empresa, sobre a tua vida, sobre o que você quer, sobre estratégia, planejamento. Você precisa pensar, não adianta só. O importante é fazendo, mas assim, você precisa pensar também, sabe, em como melhorar o que você já tem. E aí eu falei, cara, eu vou montar uma empresa top. E quando voltar a pandemia, tudo voltar, a minha empresa já vai estar assim, ó. E foi o que eu fiz. E spoiler, deu muito certo. E aí eu comecei a pensar em nome. Falei, cara, tem que mudar. Eu queria registrar a marca, né? E aí eu falei, cara, esse nome Spa em Eventos eu já tinha tentado e não dava, porque para você registrar uma marca, você precisa de um nome próprio ou que tenham mais nomes ali junto, entendeu? Por exemplo, digamos que a tua empresa se chame Sol. Não dá, porque Sol é um nome comum, entendeu? Não tem como registrar esse nome. Enfim, Harmonie, só Harmonie é a mesma coisa. Então, por isso que ficou Harmonie Spa em Eventos, entendeu? Porque não dava para registrar só Harmonie. Muitas empresas já têm esse nome. Enfim, mas aí como é que foi esse processo? É, eu não vou contar todo o processo aqui. Eu posso fazer isso em outro vídeo, como que eu criei a Harmonie, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, e a gente precisa se focar no aeroporto, tá? Mas eu faço um outro vídeo, se vocês quiserem, deixo no comentário aqui. Eu faço um outro vídeo falando de todos esses processos que eu comentei, inclusive de como que foi o processo para criar a harmonia, essa logo, esse nome, essa cor e chegar no que vocês estão vendo aí, tá? Mas voltando aqui para o aeroporto. Então eu já tinha a Harmonie, ela já estava funcionando, bababá, bababá, como eu falei, já já estava ficando conhecida, empresas estavam entrando muitas. Quando eu quando eu cheguei nessa fase, eu já tinha muitas empresas me mandando orçamento. Cara, quase todo dia eu recebia orçamento de empresas de casamento, enfim. Então, eu peguei e eu falei, cara, agora que eu tenho uma empresa séria, uma empresa que eu tenho orgulho de apresentar, eu tenho uma empresa, eu tenho experiência, eu tenho uma equipe treinada por mim, eu confiava muito nas meninas que trabalhavam comigo. Até hoje são minhas amigas, amo todas elas, assim, extremamente competentes. Eu tinha tudo, tinha uniforme, tinha equipe, tinha. E aí eu pensei, eu preciso de um espaço. O próximo passo seria criar um spa da Harmonia. Eu não tinha um espaço físico da Harmonia. Eu tinha parceria com algumas salas e atendia em domicílio, mas eu não tinha um espaço físico. Porque eu dei muito mais atenção nessa parte itinerante, né? Que a gente levava o spa nos lugares. Mas o próximo passo seria ter um spa físico e também o próximo passo era ter, mesmo que não fosse um spa, um espaço físico em algum lugar. E aí eu pensei, meu Deus, poderia ser um shopping, tá? Mas eu falei, cara, é que eu sou louca. Pra mim nada é impossível. Depois que eu fui vivendo e assim, fui conseguindo alguns eventos que eu falei, conheci pessoas e falei, cara, eu não tô acreditando.
que essas coisas são possíveis e você vai vendo que tudo é possível. E eu falei, cara, eu quero colocar a minha empresa no aeroporto. Por que aeroporto? Porque pela visibilidade. Se você está no aeroporto, vem pessoas do mundo inteiro. Se você consegue trabalhar o marketing da tua empresa dentro do aeroporto, gente, assim, é uma vitrine para o mundo. E de um aeroporto, você pode pular para outros, né? Enfim, e aí eu falei, cara, teve um dia assim que eu falei, eu quero colocar minha empresa no aeroporto. Vamos ver se eu consigo. E lá fui eu, como eu sempre falo para vocês, não tem segredo. É só você ir e oferecer e mostrar o que você tem para as pessoas que você quer trabalhar, entendeu? Foi assim que eu fiz. Um belo dia eu falei, vou lá no aeroporto. Separei um dia específico, me arrumei, uma roupa mais corporativa, assim, bem vestida. Peguei meu carro e fui no aeroporto, sozinha, sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém no aeroporto lá. Fui lá me apresentar e contar a minha ideia lá, ver se eu teria possibilidade de falar da minha ideia, porque às vezes a gente chega na empresa e não consegue falar com o responsável, sabe? Às vezes você tem muitas barreiras na frente. Mas enfim, eu sou corajosa e assim, você não tem nada a perder. Se você não conseguir, não vai mudar nada na sua vida. Por que não tentar? Por que não? E aí eu fui lá, como eu falei, cheguei lá no aeroporto, falei com aquela recepção geral do aeroporto, assim, meio que fiquei perdida. Falei, meu Deus, onde é que é a parte administrativa daqui, né? Porque eu não fazia ideia. E aí perguntei lá na recepção, falei, olha, eu queria falar com alguém da área administrativa. Daí a mulher me indicou, subi lá na escada rolante, e aí perguntei para alguém ali, me indicou a porta, tinha uma portinha, e lá fui eu. Na verdade, a porta era aberta com um crachá, né? E aí tinha um funcionário entrando, eu peguei e entrei junto. Aí, chegando lá, tinha uma outra recepção interna, que era antes de você entrar nas salas administrativas do aeroporto. E aí, nessa recepção, eu perguntei para a moça novamente: olha, eu gostaria de conversar com alguém sobre o contrato, como eu faço para entrar com a minha empresa aqui. E aí, ela falou para mim: olha. Eu vou chamar a pessoa, eu vou ver com a pessoa responsável se ela poderia te atender. E aí ela voltou e falou: olha, ele vai te atender sim. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo, né? Eu falei, tá bom. Aí sentei lá toda nervosa, né? Porque é uma coisa assim, séria, né? Um lugar lindo e tal. E eu nunca tinha assim tido esse tipo de conversa tão formal, vamos dizer assim, com uma outra empresa para fazer uma parceria tão forte. Mas enfim, tava lá, né? E aí eu sentei lá no sofazinho, fiquei esperando, daqui a pouco ele veio. E ele era do setor comercial. Era ele que assim, decidia, ouvia, pelo menos previamente, as empresas que poderiam, que tinham interesse em entrar no aeroporto. E aí eu comecei a conversar com ele e apresentei a empresa, falando mesmo, tá? Não apresentei em papel ou algum, não. Falando, sempre o que eu falo para vocês. Ou você faz uma demonstração da tua massagem no começo, como ninguém te conhece, ou você fala, mas assim, ficar mandando por e-mail, telefone, olha, para mim nunca deu certo. Pode ser que para você dê, mas para mim você tem que estar cara a cara com a pessoa, sabe? Mostrar para ela do que você é capaz. E aí eu comecei a conversar com ele e falei assim, seriamente, com muita confiança, porque eu já tinha muita confiança nessa época, né? Do que a gente poderia entregar com a empresa. E aí eu falei o que a gente fazia, que atendia há muitos anos com massagem para eventos, empresas, e que eu tinha uma equipe, e essa equipe era treinada, e babá, babá. Mostrei, daí eu mostrei no Instagram a empresa, para ele ver que a gente já atendeu vários eventos, então ele sentiu uma confiança. Eu tinha nessa época também, eu posso fazer um outro vídeo também, uma parceria com uma academia muito renomada em Florianópolis, academia de bodybuilder. E eles não deixam qualquer
empresa, eles não fazem parceria com qualquer empresa, e eles fizeram com a minha. E então, volta e meia, a gente estava dentro dessa academia e trabalhar para os bancos, como eu falei. Enfim, eu tinha uma cartela de clientes muito boa e que me deu muita credibilidade para chegar no aeroporto e ele falar: cara, a tua empresa é séria, eu quero essa empresa aqui. Aí falei, mostrei tudo pra ele. Ele amou a ideia, ele amou. Eles não tinham, nunca tinham tido esse tipo de serviço dentro do aeroporto. Ele falou que iria combinar muito com o aeroporto, porque as pessoas ficam muitas vezes esperando ali, ficam cansadas, o voo é cansativo, então iria combinar muito, né? E aí ele me deu várias ideias do que poderia ser feito, enfim. E a gente teve uma conversa muito legal. E a partir deste momento começou a minha correria, porque foram muitas reuniões com o aeroporto. A primeira coisa que ele me pediu para fazer foi um projeto, um projeto arquitetônico de como seria esse quiosque lá dentro, porque eles se preocupam muito com a estética. Então não poderia ser uma coisa jogada feia. E na época foi uma arquiteta maravilhosa. Ela fez o projeto de arquitetura e ficou essa coisa linda que vocês estão vendo. Ela nunca tinha feito para esse tipo de serviço, porque, gente, todo mundo que escutava, né, quando eu falava, eu tenho uma empresa que a gente faz massagem para eventos, todo mundo ficava maravilhado, apaixonado, falava, cara, que coisa diferente, que coisa legal. E eu como mulher, eu sempre falava assim, harmonia é um café da tarde, porque esse ambiente, sabe, eu queria trazer essa feminilidade para esse ambiente de eventos corporativos que eu via muitos homens fazendo. E normalmente o homem vai lá, ataca a cadeira, faz a massagem e deu. Ele não se preocupa, assim, com essa parte decorativa, de deixar lindo e maravilhoso. O homem é prático, né? Não tô dizendo que eles estão errados, porque fazem muito dinheiro assim, mas assim, eu queria fazer algo diferente. Eu queria um ambiente que a pessoa entrasse, ela se sentisse em outro mundo. E aí deu certo, essa arquiteta mostrou o projeto, ficou lindo. E o aeroporto aprovou o projeto. Aí depois disso vieram outros projetos que que ter lá projeto com bombeiro, projeto. Ai, gente, foram vários tipos de projetos assim mais é, dessa parte mais teórica, vamos dizer assim, né? Estrutural ali, porque assim, o aeroporto ele tem algumas opções de tamanhos. Cada centímetro do aeroporto vale dinheiro. Então, assim, você não vai lá montar um negócio gigantesco e pagar pouco, entendeu? Então, eles vão te dar um metro quadrado ali para você. Esse quiosque era 2,5, não, 3, 2 e pouco por 4, se eu não me engano, tá? Se eu quisesse um quiosque maior, o valor do aluguel seria muito maior e tudo mais. E assim, era um negócio novo, eu nunca tinha feito, eu não ia arriscar uma coisa. Então, assim, eu fiz dentro do que eu achava que caberia ali duas, como vocês estão vendo, coube duas cadeiras de quick e um spa dos pés, que foi o que eu sempre pensei. Uma cadeira é pouco, né? O ideal seriam até três cadeiras, dependendo do horário de pico, mas duas ficou ok. E um spa dos pés, porque muita gente tem, né, perna inchada, dor na perna, enfim. Então achei legal um spa dos pés. E aí montamos, né, tudo isso, decidimos o tamanho, tudo mais, e aos pouquinhos foi indo, entendeu? Daí o aeroporto deu um prazo ali pra gente, e aí foi sendo construído esse quiosque. Eu tive bastante trabalho, assim, de procurar empresas, né, que fizessem tudo isso, né, porque, assim, vocês estão vendo ali que, por exemplo, essa cerca, tudo isso aí não foi comprado pronto, teve que ser feito à mão, né, assim, na medida. Então, foram empresas diferentes que fizeram, e eu fui buscando cada coisinha, decoração, não sei o que, não sei o que lá. E no final, deu tudo certo, montei o quiosque, inaugurei e vim. Eu inaugurei ele em agosto de 2023, num dia,
tá? Se eu não me engano, foi dia 18 ou 19, e eu vim pra Europa no outro, literalmente no outro dia. Então, assim, a correria foi gigantesca, porque eu tinha um prazo. Eu não, assim, eu não deveria ter montado o quiosque. A empresa, assim, que eu, sabe, que eu trabalhei, que eu almejei, que eu olhei os detalhes. Eu não deveria ter montado ela e vindo para a Europa. Tudo aprendizado. Ou eu montaria ela e ficaria no Brasil, ou eu não montava ela, né? E aí eu deixei uma pessoa ali cuidando e tal, mas eu não deveria ter feito isso porque ninguém, enfim, era um negócio, era o meu negócio, né? E daí administrar de longe é muito complicado. Então, mas enfim, essa foi o que foi, aconteceu o que aconteceu. Mas eu não me arrependo porque tudo isso é conhecimento, eu tô passando para vocês agora. Então, se vocês hoje têm um sonho de fazer a mesma coisa, cara, vai e faz. Sabe? Primeiro planeja ali uma coisa bem feita, confiável, né? Que você tenha certeza que você vai poder entregar aquilo que você está prometendo, mas vai lá e faz. Vai ou nos lugares oferecer, vai nas empresas. Sabe, se eu conseguir dentro do aeroporto, vai nas empresas, vai nos shoppings, né? É que assim, nem sempre a gente vai começar ganhando. Muitas vezes a gente vai fazer vários trabalhos gratuitos para você começar a ter nome, para você aparecer, porque se você não se colocar para aparecer, vai ficar mais difícil. Mas também eu não sabia trabalhar com a internet na época, malemar eu tô sabendo hoje, eu tô começando agora também, né? Então, assim, eu não sou blogueira nem nada, então eu faço tudo sozinha aqui. Eu só tô aqui para ajudar quem precisa do que eu sei, entendeu? Da minha experiência. Então, vai e faz, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, é a ação. É você. Se você tem mais experiência com a internet, melhor ainda. Porque imagina, se você tem um negócio desse, e aí tudo você consegue converter num marketing bom pela internet. Talvez você nem tenha que passar por tudo que eu passei, sabe? Por todos os eventos gratuitos que eu fiz no começo, lá atrás, para você conseguir começar a ter um retorno. Talvez não. Eu vou contar uma outra história em um outro vídeo também de uma empresa que que faz a mesma coisa que a Harmony fazia, né? É uma empresa especializada em massagem para eventos e empresas em Londres, que eu conheci quando eu morei lá. E essa empresa existe há 20 anos. Então, assim, eu vi que é possível em outro país também, sabe? Se você se dedicar, você consegue. E esse. Eu vou até contar nesse vídeo aqui, porque já quem investiu tempo em estar aqui vai ser privilegiado com informações. Esse dono, ele me quebrou várias. Eu vou fazer um outro vídeo depois só com isso, eu acho. Mas eu vou contar aqui agora também. Esse esse dono dessa empresa, ele quebrou vários. Não é preconceitos, mas são várias crenças limitantes que eu tinha. Porque eu achava que eu tinha que ser feito do jeito que eu fiz para o negócio dar certo. E ele me apresentou um negócio totalmente diferente. Eu perguntei como. Eu tive a oportunidade de sentar cara a cara com ele porque eu queria ter o negócio dele aqui. Eu falei assim, cara, eu não posso ter a minha empresa aqui, mas talvez eu possa ter uma franquia dele aqui, ou eu não sei, né? Tive umas ideias assim, amei a empresa dele, amei. Eu vou fazer um outro vídeo, porque daí eu quero pôr fotos da empresa dele aqui e tal. Enfim, vocês podem seguir lá também. E aí ele me falou que ele. Perguntei, tá, mas como que você começou a empresa? E ele falou assim: ah, foi um dia numa festa, era verão e tal, e tinha gente fazendo massagem nessa festa. E ele gostou da ideia
E aí, assim, gente, eu não sei se ele já tinha muito dinheiro, se ele já tinha dinheiro, se ele também já tinha influência e conhecia as pessoas, porque eu vim do zerado de influência ou conhecer gente com dinheiro, é do zerão mesmo. Eu fui fazendo aos pouquinhos ali, com as migalhinhas do dinheirinho que eu ia recebendo. Agora, ele, é, ele nunca precisou fazer um evento gratuito. Ele já começou o negócio dele vendendo o serviço dele, entendeu? Provavelmente ele fez uma bela de uma pesquisa, assim, quanto que ele poderia cobrar, talvez ele já tinha influência e network para entrar em alguns lugares. Aí eu não sei assim exatamente tudo o que aconteceu. Eu só sei que ele me disse que ele não precisou fazer o que eu fiz, sabe? Fazer eventos gratuitos e começar a ser conhecido. Não, ele já começou cobrando e desde então ele tem ele tem a empresa dele em dois shoppings de Londres. E aí eu vou contar em outro vídeo porque tem mais informações para passar para vocês ali sobre isso. Mas enfim, foi assim, sabe? Foi assim que eu consegui entrar no aeroporto, indo lá e oferecendo o meu serviço. Como eu sempre falo para vocês e como eu conquistei praticamente todos os meus clientes, assim, banco, é, enfim, outras empresas, que eu fui lá, bati na porta e perguntei, cara, eu tenho essa empresa aqui, né? Lógico, sempre tentando falar com a pessoa responsável. Não adianta gastar saliva com funcionário ou às vezes com a recepcionista. Não. Às vezes ela quer que você conte tudo para ela. Não, também. Você precisa tentar agendar uma reunião com o RH, ou com o dono, ou com o gerente, enfim. A pessoa que vai poder te dar o sim, te contratar, tá? Porque às vezes você conta toda a historinha ali pro funcionário e ele vai passar aquela informação de uma maneira totalmente errada e eu sei porque eu fiz isso, tá? Eu não tô falando, eu sei porque eu fiz isso várias vezes e nunca ninguém me retornou. Então, assim, na minha realidade não funcionou. Mas você pode fazer do teu jeito e pode dar certo. Eu também, vocês já sabem pelos meus outros vídeos, eu nunca digo sim, nunca digo nunca, também nunca digo sempre. Eu acho que tudo é possível. Mas essa foi a minha história, foi o jeito que eu consegui. Então, eu posso falar sobre o que eu fiz e que deu certo. E é o que eu tô fazendo aqui, né? E tô contando também a história de algumas outras pessoas que podem inspirar vocês também de que existem outras maneiras para fazer, para chegar lá, né? Diferente do que eu fiz. Mas, para mim, na época, com o meu conhecimento, com o meu networking, foi o que eu consegui fazer, entendeu? E mesmo assim eu consegui, né? Então, você também vai conseguir. Você também vai conseguir do teu jeito, com a tua estratégia, a tua maneira. Eu posso ajudar de certa maneira, mostrando que é possível, né? Ou com o jeito que eu sei fazer. Mas, graças a Deus, aí todo mundo é diferente e você pode fazer diferente. Mas essa foi a minha história. Foi assim que eu consegui chegar no aeroporto, montar esse quiosque lá. Esse quiosque ainda existe lá, tá? Eu vendi a empresa, mas existe com o mesmo nome, tá tudo lá por enquanto. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Esse vídeo hoje é dia 27 de fevereiro de 2026. Então, neste momento, esse quiosque ainda existe lá. Se você passar por Florianópolis, você vai ver e quem sabe receber uma massagem lá. E quem sabe em outros lugares não pode ser o seu quiosque, né? Que vocês precisarem, me perguntem. Se quiserem uma mentoria também para fazer alguma coisa junto comigo, eu sou administradora também e eu sou uma fonte de ideias. Eu amo criar empresas, logos, sabe? Desde o zero, assim, eu amo. Se você precisar de mim, de ajuda, para a gente criar uma empresa dessa e quem sabe você fazer isso, como que treina funcionário, como que escolhe coisa, o que que precisa, enfim. Eu tenho muita experiência, então, assim, eu posso te ajudar. Ou se não, você pode ir pegando essas ideias todas que eu tô e essas informações, né? Isso também é aula, porque é, é difícil você ver.
quem fez, quem chegou lá e ainda mostra como que fez, né? E é isso que eu quero ajudar e de várias maneiras que eu puder ajudar, gratuitamente ou numa mentoria, para quem quiser fazer, né, junto comigo. Enfim, foi isso que aconteceu. Espero ter dado muitos insights aí na cabeça de vocês. E eu venho trazendo mais histórias. Eu tô tentando gravar vários vídeos, sabe? Mas também eu moro aqui na Europa e aqui eu preciso trabalhar aqui e ganhar em euro, porque aqui eu pago tudo em euro, né, gente? Aqui eu não sou rica, eu sou estudante de inglês aqui, então assim, sou uma mera imigrante. Lá eu era dona de empresa, mas aqui eu sou imigrante. Aqui é bem diferente. E é isso. Ah, e se alguém assim tiver curiosidade de perguntar, mas por que que você largou a tua empresa lá? Isso, gente, são motivos pessoais, sabe? Que não vem ao caso no momento, mas a vida, às vezes, a gente precisa fazer escolhas que, escolhas necessárias, sabe? E, enfim, foi isso que aconteceu. E eu também, na verdade, assim, ó, antes de eu montar esse quiosque no aeroporto, é que eu falei pra vocês, eu sou louca, eu adoro provar pra mim mesma que eu sou capaz. Um ano antes de montar esse quiosque, um ano antes de eu ir no aeroporto, eu já tinha decidido vir para a Europa. Eu já tinha planejado a minha vida toda para estar na Europa em agosto. Eu já tinha data que eu viria e tudo. E no meio desse processo, que eu já sabia que eu vinha, eu fui louco o suficiente para abrir esse quiosque. Entendeu? Então, assim, não é que o quiosque. Não é que eu vim por causa de. Não. Eu já vinha. E o quiosque meio que foi algo extra que aconteceu no meio do caminho. Porque eu tava vivendo lá e tal, e eu sou assim, surgiu a ideia, eu vou lá e já quero fazer, e quero ver se é possível. E também eu dava aula, né? E eu adoro, assim, provar que é possível para poder ensinar. Talvez esse seja o meu lado tóxico comigo mesmo, assim, tipo, eu vou lá, quer ver que é possível? Eu vou lá e mostro e gosto de esfregar na cara do aluno. Ah, o aluno, tem muito aluno que fica assim, ai, mas não sei o quê, mas eu não consigo. Ah, mas é só você que consegue, como que você consegue? Ai, já tentei, não consigo. Ai, eu tenho vontade, assim, de grudar no cabelo do aluno, esfregar a cara dele, assim. Falar assim, ó, é simples, é fácil, pelo amor de Deus, faz. É porque eu entendo, porque eu também já fui envergonhada. Ai, não quero oferecer, é ruim. Ai, eu já fui essa pessoa, entendeu? Por isso que. Só que isso é tudo coisa da cabeça. Porque quando você vai e faz, você vê que, gente, é muito simples. Por isso que às vezes eu fico, meu Deus, vai e faz, entendeu? Não consegue? Fala comigo na mentoria. Eu vou te arrastar para fazer, entendeu? Só não vou estar pessoalmente, né? Porque se eu pudesse eu arrastaria. Enfim. Mas por hoje é isso. Se vocês tiverem assim dúvidas, ideias, perguntas, questionamentos, coloquem aqui no vídeo para mim ou lá no meu Instagram, que é o meu nome, mesmo nome. Vocês vão me achar sempre com o mesmo nome, que é Glaucia Prats, em todas as redes, tá? Como esse sobrenome é diferentinho, então assim, por incrível que pareça, é um sobrenome polonês, tá? Que a minha família, parte da Polônia, por mais que eu tenha essa cara aqui, pois é. Enfim, então é isso. Me procurem se precisarem e beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos a todos.